E aí, Faz, Kelly. tudo bom, paz? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Pensei Saudades que de você ia falar, vocês. pensei que você ia falar, tô com sono. Rapaz, nessa loucura que a gente tá emendando, dormindo tarde, acordando tarde. Meu Deus. E como é que tá o Edson? Como é que tá toda a família? Tá todo mundo bem, todo mundo assistindo aí. Tá todo mundo bem, graças a Ah, que Deus. legal, que legal, As que legal. grandes. Ah, Kellen, pra gente é um presente enorme, tá? Ter você participando aqui. E, poxa, é uma história, né? Uma caminhada e hoje a gente está se cruzando aí. O contexto, a situação tá gerando essa oportunidade, né? Eu que estava programando um dia para a França para te rever, estou te revendo agora aqui na live. Eu estava Mas, comentando com um amigo, eu estava comentando com um amigo meu, falei para ele, falei, cara, nunca foi tão ágil trazer um pregador da Europa para ministrar para a gente como está sendo agora. mas nada mudou sobre vir aqui depois. Vai passar. Amém, vou sim. Vou sim, vou sim. Eu parei de olhar um pouco o seu history, porque toda vez que eu olho me dá muita fome. Não tem nada para fazer, né? A Débora aí, ó, vem me ver aqui também. Linda. Quero deixar você bem à vontade, tá? Tá bem. Então, saudade demais da Lulu, pastora Lu, né? Eu não pude nem estar no casamento de vocês, que a gente já tava aqui, eu nem sei. Eu A mais acho. velha de vocês já tem o quê? Uns Já sete tem anos? 10. Não, meu Deus. Uma de 10, uma de 2 anos e 7 meses e tem uma que tá na gestação ainda, tá? Agosto vem. Três É, meninas. tô da época do namoro ainda, então. É isso aí. É Mais um isso da beijo pra, época do namoro. viu? É muito bom estar Você, aqui, você faz, você faz parte da comemoração de 18 anos de namoro. né? É isso aí. Muito bom. Então, eu queria trazer uma palavra, né? Tá em Marcos, capítulo 5. Eu não vou ler o texto, que é grande o texto, né? Mas ele fala sobre a filha de Jairo. É super conhecida a história, né? A gente sabe que Jairo era um homem, era um comandante, né? Era um homem. A Bíblia fala que ele era um dos principais na sinagoga, mas tem traduções que falam que ele era um grande líder, né? Em Mateus a gente vê algumas coisas também relacionadas a Jairo. E eu estava vendo hoje, né? Tá tranquilo aí o som? Como é que tá para Tá você? perfeito, perfeito. Parece que a gente tá na mesma cidade. Pois é, dividindo a mesma internet, tá? A melhor de todas que a gente fez até hoje, tá? Ou, e aí, Marcos, capítulo 5 conta a história, né? Quando Jairo vai procurar Jesus. E você falou para trazer uma palavra de fé, né? A gente está vivendo dias de que a gente não imaginou jamais. Quando eu morei no Recanto da Zema, a nossa dificuldade era só os malandros. A gente falava que tinha aquele bairro, né? O bairro do Espanha. Vocês passam lá, Espanha. Cresceu. Cresceu, virou cidade de primeiro mundo agora. Então, a gente não imaginava estar passando por isso, mas eu quero voltar ao contexto daquela época, quando já era um cara, vamos colocar aí, um cara da alta sociedade, né? A gente está vendo essa pandemia está alcançando todo mundo, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você mora na Europa, se você mora no Recanto, se você mora, enfim, né? Ela está alcançando, atingindo a todos. E a Bíblia fala que Jairo chega até Jesus, né? Um dado momento ele chega até Jesus e ele fala, olha, eu preciso que você venha comigo, porque a minha filha, acho que no versículo 21, capítulo 5 do 21 até o 24, tem essa conversa entre ele e Jesus. Ele fala, a minha filha está terrivelmente doente. Né? Tem uma tradução que fala que ela está moribunda. Ela está morre ou não morre, trazendo para o nosso linguajar. Né? E eu gosto de
né, inventar da minha cabeça, minha mente fértil, né, você sabe, e eu gosto de ficar imaginando como que foi Jairo chegar, né, em Jesus. Provavelmente um cara que tem condição, ele já devia ter levado a menina em médicos, né, óbvio, né, quem assistiu Sim. O Poço, óbvio, né, que ele já tinha tentado todas as formas possíveis para que essa menina Sim. encontrasse a cura. É, é como a gente está agora nessa pandemia, né? Ah, Israel criou a vacina, quem que vai criar a vacina? Tem um remédio, não tem um remédio? Como é que vai ser? E tal, e a quem a gente vai recorrer? A Bíblia fala que a gente vai chegar a viver o dia mal, né? Sim. Nós vamos passar pelo dia mal, isso é inerente, não tem como. Eu acredito que o dia mal chegou mundialmente falando, né? Fato. E Jairo se encontra diante de Jesus e a Bíblia fala assim, que ele chega clamando, né? Ele clama, ele fala, eu rogo, a expressão que ele usa. Jesus, eu rogo que o Senhor vá até a minha casa para que o Senhor coloque as mãos sobre a minha filha. Eu vou só ler esse versículo aqui. A minha Bíblia ainda é a mesma aí do Recanto das Emas, tá? É a mesma. E ele diz, Profética. capítulo 5, no versículo 23, e rogava-lhe, né? E rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está moribunda, rogo-te, outra vez você vê a palavra rogo-te, que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele cria no Senhor, né? Ele cria, ele sabia que o Senhor Sim. poderia, se o Senhor viesse com ele, e se o Senhor impusesse as mãos na filha dele, ela seria curada. Né? Esse é o segredo de nós cristãos. Essa semana, a gente está muito envolvido com rede social, porque está todo Sim. mundo dentro de casa. É Dentro o de que casa tem. é o que tem. E a gente aproveita para conversar com muitas pessoas, né? Eu tenho alguns amigos no mundo todo, de Jocum, você sabe, né? Você conhece Jocumeiro, está no Sim. mundo todo. E eu conversando com uma amiga minha ontem, ela mora na Califórnia, e eu falando para ela que o Senhor, né? O Senhor é aquele que nos guarda. E ela comentando sobre vários assuntos, coisas que estão vindo, os fins do tempo, né? As situações que a gente está vivendo, a volta de Cristo, e tudo, e tudo, tudo. E eu falei para ela, olha, a gente tem que recorrer à palavra do Senhor e recorrer ao que Ele está falando para nós. São muitas vozes, Sim. né? É muita informação. Ontem, conversando com a Débora, ela está até assistindo, né? Ontem ela falou isso, falou assim, Kelly, é tanta informação que eu prefiro, às vezes, eu me desligo, eu vou ler a Bíblia, eu vou, sabe, vou pensar nas coisas, né? Então a gente acaba pirando. E nesse momento, a gente precisa ouvir uma voz, né? A gente precisa ouvir uma voz. E nós cristãos, foi isso que eu falei para minha amiga lá, para a Josi, lá da Califórnia, eu falei, olha, diante de tantos jornais, infelizmente alguns são bem mentirosos, outros são bem exagerados, enfim, mas diante de todas essas coisas, o que Jesus está falando para a gente? Né? E Jesus, é muito interessante, né, Kelly, falar a respeito disso, que quando nós pegamos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, nós vemos que no caminho de Cafarnaum, né, Jesus, o Jairo, ele clama por um milagre, mas em meio antes de chegar ao milagre de Jairo, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, né, que tinha 12 anos que estava ali padecendo daquela situação, e quando Jesus cura ela, eu imagino que a multidão começou a falar assim, olha, ele curou, ele curou. E logo em seguida vem outras vozes para Jairo e fala assim, desça Jesus embora que a sua filha morreu. Então assim, tinha notícias boas e notícias ruins ao mesmo tempo, convergindo. exatamente, porque enquanto eles estão nessa conversa, que eu te rogo para você na minha casa, e se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai ser curada, em seguida a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus e vem aproximando quem? A mulher do fluxo de sangue. Né? Porque assim como a pandemia, vamos voltar para a nossa realidade aí, Brasil, mundo todo, existem várias outras doenças, várias outras situações, né? Jesus está acompanhando tudo, está ligado em tudo, está ouvindo todo mundo, né? Só que aí ele para no meio do caminho. É lógico que Jesus já sabia do futuro da menina, só que a gente já enlouquece, né? Se fosse eu lá, você já me conhece.
Eu já ia falar, Jesus, não para aqui não. Bora, 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 bora. cheguei primeiro. Entra na fila, moço. Só que aí a história sai de Jairo e Jesus vai, claro, cheio de compaixão, né? E tem toda a história, né? A mulher toca nas vestes dele, é curada. Alguém tocou em mim, até meio sarcástico, né? Essa história, a multidão apertando Jesus e sai virtude, a mulher é curada, e ele fala que ela foi curada, ela é uma mulher cheia de fé. Só que aí, como você falou, né, a notícia mal vem, né, as pessoas chegam diante do Jairo e falam, ô Jairo, ei filho, bora. Perdeu. A sua filha já morreu. A filha já morreu, não adianta mais você incomodar Jesus, né? Para de incomodar Jesus. A expressão é exatamente essa, porque você está incomodando Jesus se a sua filha já morreu, né? E tá aí a grande questão, essa outra notícia, né? Essa outra voz. E quem que ouviu também essa notícia? Jesus. Jesus ouviu a mesma notícia, só que a diferença da reação, a diferença de saber quem ele era e do poder que ele tem, né? Tem gente que conversa com a gente, não sei se você está passando por isso, quem está me ouvindo aí está passando por isso, mas tem gente que conversa com a gente e fala assim, vocês são lunáticos, vocês são alienados, vocês não estão vendo. Como que vocês podem imaginar que existe uma solução para isso? Eu não consigo ver. Só que a palavra de Deus fala para a gente ter fé e para a gente acreditar. E é isso que Jesus vira para Jairo e fala. Né? Deixa eu ver o versículo aqui. Jesus, no versículo 36, ele fala. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, para Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Amém. Essa palavra para mim, para você, né? Não temas. Cara, mas estão falando que a menina morreu. Estão falando que o vírus está matando, já matou, chegou a mais de 20 mil na França. O vírus matou quase todos os anciãos da Itália. Já chegou no Brasil e você vira para mim e fala, não temas, crê somente. Como assim? Como assim? Como? Né? E aí Jesus vai seguindo com Jairo, vão no caminho. Quando chega lá já tem uma galera chorando, tem uma galera pranteando, sempre tem esse, né? Sempre tem, né? Já acabou, e não tem mais jeito, eu sabia que a gente ia morrer, não sei o quê, né? E você não usou máscara, eu te avisei, você vai pegar. Eu falei pra você passar o que gel 70%. Estou fazendo apologia, tá? Eu acredito que precisa sim se proteger, né? A gente tem que vigiar e tudo, só que a gente precisa crer naquele que é o Jeová Rafá, né? É o Senhor que sabe. Você conhece meu testemunho, eu já fui curada de câncer na cabeça, eu sou perturbadinha assim. E eu acredito que Deus, ele tinha um propósito, né? Assim como ele tem com quem está aí agora, da sua igreja, e eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir, mas o Senhor tem propósito em todas as coisas, né? E a palavra dele não vai mudar, temas, crer somente. Não temas. Eu também ouvi a má notícia. Era tipo isso. Ô Jairo, sim, eu também ouvi que a sua filha morreu. Só que eu tô aqui, cara. Você não me chamou, eu tô aqui. Agora vai ser maior. É tipo, sabe? Crer no meio da pandemia, literalmente, é acreditar que nós temos um Senhor que está pelejando por nós. Essa guerra é dele, ele é o Senhor da vida, ele é o Todo-Poderoso. E aí, no finalzinho da história, já tô terminando, ele vai chegando na casa e a galera chorando, tem um monte de gente pranteando, tá no versículo 38, né, quando ele chega na casa. Vou ler rapidinho, versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vocês estão chorando? É outra pergunta assim, meio sem senso de Jesus. Só quem vive nesse mundo espiritual, só quem sabe chamar à existência as coisas que não existem, né? Só quem realmente anda por fé e não por vista, só quem anda sem olhar circunstâncias que vai entender essa linguagem de Jesus.
Vocês estão chorando, a Fala. mulher... Cara, a menina deitada na cama já, o médico já tá lá assinando óbito, né? Covid-19. E Jesus vira pra galera chorando e tal, ele vira e fala, então, por que vocês estão chorando? Por que pranteais? É meio, né? Se eu fosse alguma tia meio maluca, eu ia falar, quem é esse cara louco? Tá aqui. Quem chamou esse? Né? E Jesus fala que a galera começa a rir, tem umas pessoas que começam a rir, porque ele fala assim, ela tá dormindo, ela não tá morta. É tipo assim, vocês não conseguem ver, sabe? Eu acho que ele tá falando isso pra gente hoje. Eu acho que Jesus tá falando, o pastor Átila, pra gente hoje. Ô, Kelly, você não Sim, consegue enxergar? Abre o olho, Kelly. Não temas, crê somente. Ah, mas a Bíblia está falando isso. Você não viu que o jornal falou isso? Olha, eu conheço um amigo meu que o tio dele, que era um vizinho não sei de quem, pegou Covid e está entubado. E Jesus está falando, abre seu olho, né? E quando ele fala, essa menina está só dormindo, ela não está morta, tem uma galera que começa a rir, né? Ainda no fala. versículo 28, né? Porque tá tendo, vai ter. Vai ter pessoas que vão ser incrédulas, vai ter pessoas que vão ser super céticas, né? Olha, apareceu um remédio. Sei não, esse remédio aí. Olha, apareceu. Acho, tem um monte de gente, aqueles, os que agora, os agorador, né? Aqueles, ô vida, ô céu, ô azar. Vai dar ruim, não sei o quê. E é tanto que Jesus tira esse povo de dentro do quarto. A Bíblia fala que esse que estava agorando e rindo e não sei o quê, a Bíblia fala, Jesus, ó, que é um conselho que eu queria dar agora, né? Não fica andando com esse tipo de gente. Andando não dá, tu tá preso dentro de casa. Mas não fica Ó, escutando essas vozes. Não fica escutando essas vozes, né? Essas vozes de maldição, de essas profecias do caos, literalmente. Essas pessoas que vão só te empurrar para baixo. Tem tanta gente depressiva já com essa situação. sim. Pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão super ociosas, porque o estar dentro de casa, eu não sou psicóloga, mas o estar dentro de casa, né, principalmente se você não tem a situação de muitas pessoas hoje, infelizmente, no terceiro mundo, em alguns lugares, algumas pessoas que perderam emprego, a gente vê gente sem dificuldade, sem ter o que comer. É triste, Sim, né? Aí tem sim. pessoas, eu assisti o culto, acho que foi o de domingo, o culto de vocês, Isso. que estava falando com relação às cestas que estavam fazendo o pessoal da quadra 400, né? Então, de fato, a gente conhece a realidade de muitas famílias aí no Recanto das Emas. Não vou nem longe, Sim. né, de situações daqueles alunos que eram do Provida, né? Sim. A alimentação é a que tem na escola. Então, já tem muita gente sofrendo com tudo isso, já tem muita voz. Jesus pega a galera e fala assim, ei, peraí, vocês aqui. Isso aqui é para quem crê. Vai ficar rindo aqui, vai ficar... Aí tirou a galera que estava de bobeira, só deixou o pai, a mãe e os três que estavam com ele. A Bíblia fala que ele toca a menina e fala assim, Talita, cume. Tem gente que prega e fala um monte de história desse daí, né? Lembrei do Shot Santo. Já tem música. É isso aí. Mas a tradução é literal. Ele fala, menina, eu te ordeno, levanta. Menina, eu te dou uma palavra, levanta. Né? E aí a menina senta na cama, cara. A menina senta, né? Eu não sei qual foi, a Bíblia não relata a reação do pai, da mãe. Se fosse eu Não. tinha, não sei. Mas eu Eu no não lugar sei. lá, eu teria ficado saído da minha realidade. A minha filha que foi dada como morta, acabou de ser curada na minha frente. A nossos filhos gripam, a gente fica com o coração na mão morrendo, não tá gripado, nariz Pois é. entupido, tá morrendo, você imagina uma ressurreição, né? E aí a menina senta e Jesus ainda completa. Jesus fala assim, dê alguma coisa para ela comer. Ah, não, esqueci um detalhe. Ela senta na cama e em seguida ela sai andando. A Bíblia deixa isso, Isso ela aí. sai andando. É tipo, levantei aí, galera, né, eu tô sarada. E aí Jesus fala, dá cuscuz para ela comer, dá alguma coisa para ela comer. Essa menina precisa ficar forte, né? Então, resumindo, Pastor Átila, eu acredito que essa palavra, ela falou primeiro comigo,
né? Ela falou comigo anteontem, falou comigo ontem, falou comigo hoje, né? Eu sou uma pessoa extremamente, assim, imediatista, né? Um temperamento extremamente, você sabe do meu temperamento sanguíneo, né? Bora, 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 não sei o que, uhul! Né? E Jesus está tratando comigo nesse tempo, né? Jesus está tratando, acho que muita gente com a igreja, Sim. né? Com a igreja no Eu sentido de acredito que a arrependimento. igreja, nós não seremos o mesmo nessa realidade. Não De só no fato. âmbito da igreja, né? Eu acho que no geral, no global, o mundo não será mais o mesmo daqui para frente. Sim. Essa é a realidade. E é muito interessante, Kelly, o que você falou, porque nós, todos os dias, a gente está sendo bombardeado por notícias, né? Então, ou você decide bloquear algumas notícias, e mesmo que você decida bloquear, a notícia vai vir até você. Então, se você não for atrás, alguém vai trazer para você a notícia. E o fato que aconteceu com Jesus é um fato muito claro e ele é muito real e se aplica muito no nosso momento hoje de vida. Porque enquanto ele curou a mulher do fluxo de sangue, eu imagino que ali as pessoas começaram a falar uma para a outra. Poxa, ele acabou de curar a mulher do fluxo de sangue. Pô, ele acabou de falar que tiraram o poder dele. Né? E os discípulos até questionam ele. Falam, Jesus, no meio da multidão dessa, todo mundo te apertando. Mas que negócio é esse que tiraram o seu poder? Quem tocou em o Senhor? Todo mundo está tocando em você. E É Jesus meio fala que sem tirou sentido. o poder dele. Fala sério. E ele dá a notícia de que ele encontra uma fé naquela mulher e pela fé dela, ela é curada. Ele vem com a notícia boa. E eu creio que aquela notícia começou a se espalhar no meio daquelas pessoas da multidão que estavam ali. E logo em seguida vem a notícia ruim. Né? E Jesus, ele ouve a notícia ruim. A gente tem que entender o seguinte, não esquecer. Jesus está atento a tudo o que está acontecendo. Tanto das notícias ruins como das notícias boas. E as notícias ruins que virão, nós temos que ter a convicção de que ele vai intervir nas notícias ruins, Amém. assim como ele fez com a filha de Israel. Ele vai intervir as notícias ruins que estão batendo na nossa porta. Mas nós precisamos ter a maturidade necessária para filtrar as notícias que têm entrado no nosso coração. Exatamente. Essa Fato é e a verdade. verdade. Né? Guardar o Hoje coração. aqui, sim, hoje aqui em Brasília eu estava vendo um jornal falando que o índice de pessoas que. Tem pessoas, beleza, o Covid está matando, mas tem pessoas que estão morrendo por outras doenças fora a Covid, porque as pessoas estão com medo de ir ao hospital. E ela decide ir ao hospital no último momento. E quando ela chega no último momento de ir no hospital, infelizmente, os médicos não conseguem intervir para trazer realmente uma solução para a situação daquela pessoa. Problemas cardíacos nos Estados Unidos, morte por problema cardíaco aumentou 800%. Então você vê que o medo está impregnado nas pessoas. E, de fato, se a gente não confiar no Senhor, esse medo ele toma posse das nossas vidas e a gente, de fato, perdemos a nossa visão, a nossa percepção daquilo que Jesus realmente é para nós. Sim, porque o medo trava, né? O Sim, medo deixa a gente fica estático, né? E é uma verdade, porque se a gente para escutar, e outra, além dessas vozes, né, que a gente acabou de falar aí, você falou sobre mídia, sobre essas coisas, tem as vozes do inimigo. A gente precisa entender sim, que o inimigo, ele está, assim como Jesus está ouvindo, né, e está percebendo, está vendo tudo, o inimigo ele está mandando, né, os seus aliados para nos deixar receosos, cabisbaixos. A intenção do inimigo, inclusive, é que a gente pare de ter fé, é uma sim. das, né? Porque se Jairo, quando escuta isso, né, e fala assim, é verdade, vamos embora. E Jesus, não, eu vou com você. Não, não precisa mais, Jesus, minha filha morreu. Mas a Bíblia também não relata que ele disse isso, né? Então, assim, Sim. a gente precisa ir até o fim, sabendo que do Senhor vai vir nosso socorro. É no Senhor que nós precisamos nos resguardar. Essa Amém. semana eu não curto esses negócios de sonho, né? Não sou até hoje, Átila, esse negócio de eu sonhei, isso aqui, eu já falo assim, comeu feijão, não consegui dormir, e vem com essa conversa. Mas não tem a ver com ser ateísta, não tem a ver com, eu não sei o quê, não creio. Eu creio. Só que eu gosto de sonhar uma, duas, três vezes, assim, para ter a confirmação, sabe? Ainda vou na Bíblia, igual você falou, filtrar. A gente É isso precisa aí. filtrar, reter o que é bom. Né? Isso é válido para tudo, né? E essa semana eu tive um sonho essa semana,
E angustiada, angustiada, no sonho, correria, uma agonia, acho que tudo a ver, relacionado, né, com tudo. Só que no fim do sonho, eu escutava bem o versículo, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu contei esse sonho para Débora ontem. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né. Então, aquele momento de você, uau, né? Sim. Eu tô com um cara, gente, o cara, né? E eu gosto de imaginar o versículo que fala, ele vem cavalgando nos montes, né? Ele vem saltando pelos montes ao meu encontro. Eu imagino que nesse meio dessa confusão toda, Jesus está vindo, né? Para nos socorrer, né? Tem gente que fala Amém. assim, eu estou orando por um senhor que está entubado no Ceará, né? E a irmã dele mora aqui, uma amiga minha, que é a irmã dele, mora aqui em Paris. E ela falou, por favor, ora por meu irmão. Né? Eu dei uma palavra para ela de fé, e eu falei esse versículo para ela. Eu falei, olha para os montes, né? Olha para o Senhor, né? Olha para o alto, confia no Senhor. Né? Ele é poderoso para fazer. Não Amém. temas, Amém. Amém. E o nosso papel é confiar e dar toda a credibilidade ao Senhor, né, Kelly? Ele sempre, 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 a gente vê na palavra do Senhor a confirmação e Deus cobrando de nós um comportamento diante da confiança daquilo que a palavra fala em favor de nós. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué e assim com vários outros, né? Confia, 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 confia. E de fato nós precisamos confiar no Senhor. Se o medo vier, a gente tem que buscar e ter a convicção que o amor do Senhor vem sobre nós e esse amor, a palavra do Senhor diz que lança fora todo medo. Amém? Então, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Kelly. Muito obrigado por essa percepção bíblica. Isso é muito bacana quando a gente consegue, de fato, receber aquilo que Deus entregou, né, para você. Então, para mim, foi muito claro a mensagem a respeito das vozes que nós temos ouvido. A gente tem que decidir ouvir a voz, que é a voz do alvo, que é Jesus Cristo, e, de fato, confiarmos nele, que ele vai transformar as nossas vidas. Obrigado demais. Manda um abraço enorme para o Elisson. Tá? tá mandando um abraço, nego. Foi um prazer. Dá um abraço por ele. Graças a Deus pela tecnologia. Lembrar de mim. Pode deixar, cuscuz com ovo. Deus abençoe vocês, tá bom? Precisando de alguma coisa, a gente está à disposição de vocês, tá? Amém. Tamo junto. Um abraço em todo mundo aí. Lu, com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Amém, queridos? É um presente enorme, né? A Kelly está conosco. Então, guarde essa palavra no seu coração, verdadeiramente. Eu sei que muitas vozes estão batendo na sua porta, eu sei que muitas vozes estão aí, muitas vezes, dentro do seu celular, na televisão, são os telejornais, a mídia, cada um falando o que pensa, o que acha, mas não esqueça, meu irmão, a Bíblia não é feita de achismo, a Bíblia é feita de certeza. Então, a certeza que essa palavra tem para as nossas vidas é confia, vamos confiar verdadeiramente no Senhor, e Ele vai intervir sobre todas as notícias ruins que vão bater na nossa porta, tá bom? Eu quero chamar aqui o Vandame para participar conosco.